Então agora, não quero estar aqui a falar demais, passava a palavra à Gandaia, ao Ricardo Salomão, que tem também com certeza muito para nos dizer e interpelar. Ricardo. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Deixem-me dizer, eu serei talvez pré-sénior, uma vez que acabei de fazer 24, era bom, por acaso não era nada bom. Era uma canseira voltar a passar por tudo. 64 anos, portanto, eu terei 65, enfim, que é a idade que se convenciona, salvo erro, desde os anos 40. Mas o conceito de sénior é muito perigoso, penso eu. E nós na Gandaia, na Associação Gandaia, não temos essa valência de apoio aos séniores. E até achamos, não é o apoio, mas achamos que isto é um terreno minado, porque é fácil de ver na sociedade de hoje uma clara dinâmica contra os séniores, contra os idosos. E há aqui uma série de nomes, uma série de etiquetas que tanto são valiosas como são perigosas. Eu não sei se posso partilhar a tela. Pode, Ricardo. Okay. Já está. A Gandaia começou aqui. E toda a nossa experiência tem sido conduzida pela experiência, pela realidade. Nós começamos porque a Costa foi vítima de uma exclusão ideológica e a Câmara que nos rege, que é a Câmara da Almada, deixou de intervir durante décadas na Costa da Caparica e nós não temos a esmagadora maioria dos equipamentos sociais que uma cidade, nós somos uma cidade, deviam ter, nós não temos. Isto começou, o rastilho foi precisamente isto que vos estou a mostrar, vocês estão a ver, não é? Isto que vos estou a mostrar que é uma tentativa da Câmara de derrubar os palheiros, que são estas construções vernáculas, não é? Que ainda existem na areia da costa. Hoje em dia, estão a ver este gráfico? Estamos a ver perfeitamente social, está bem, Ricardo? Ok. Então, nós começámos por reagir em relação àquela iniciativa da Câmara e depois começámos a ser mais proativos e agarrámos num dos cinemas que estavam desativados, aquele que nós agarrámos, conseguimos chegar a um acordo com o proprietário, um acordo de exploração, digamos assim, estava fechado há 12 anos, estava uma lástima, e então recuperámos o tal cinema que é agora o auditório que podem ver aqui, não é? E isto veio congregar um grupo de pessoas e essas pessoas, algumas são reformadas, aliás a maioria é reformada, e pelo desenrolar das atividades acabamos por ter uma composição de muito mais idosos e de alguma maneira temos combatido não é combater a adesão de idosos, mas é tentar chegar a pessoas jovens, porque nós achamos que o que é essencial é não haver essa divisão, porque é frutuoso o diálogo intergeracional. Mas quem tem mais tempo disponível, objetivamente, são os reformados. E também, objetivamente, os jovens não se sentirão tão à vontade a colaborar com pessoas que eles associam aos avós e aos pais, ou seja, que eles lhe atribuem uma autoridade, quando o que nós queremos é uma participação sem hierarquia. Portanto, pouco a pouco fomos desenvolvendo mais atividades, mas sempre com essa tónica que, deixem-me partilhar convosco, não era à partida, não era consciente. Nós fomos ganhando essa consciência ao longo do caminho.
foi muito claro, por exemplo, quando fizemos a universidade. Foi muito claro que nós não queríamos uma universidade sénior. Aliás, acreditamos que é um erro essa iniciativa, mas não é um erro inocente, é um erro com uma ideologia atrás. E isto tem tudo uma ideologia atrás. E é preciso estarmos conscientes do que é que estas medidas implicam. Porque realmente foi-se subsidiar um modelo de universidade sénior quando outros modelos poderiam ser possíveis. Por exemplo, aqui em Espanha, que está longe de ser, sei lá, nem quero usar aqui nenhum adjetivo político. Em Espanha, eles adotaram o modelo da Universidade Popular, que é muito mais abrangente. Todas as comunidades espanholas têm uma Universidade Popular onde existem atividades que são mais procuradas pelas pessoas com mais idade e outras que são procuradas com pessoas com menos idade. Mas a partilha de saberes, essa tem um lugar onde acontece. Bom, como vocês veem no auditório, desenvolvemos uma série de atividades, um coro, um grupo de teatro, e enfim, acolhemos imensos espetáculos e também produzimos imensos espetáculos a tentar congregar músicos, produtores artísticos, criadores e também conferências. Sem nunca estar muito preocupado com a questão das idades. E eu acho que isto é muito importante. É não dividir a sociedade entre velhos e novos. E conseguir, dentro da dinâmica que se estabelece, conseguir que todos contribuam para uma coisa comum. No nosso caso, para a Gandeia e para a dinamização cultural da nossa terra, a Costa da Caparica. Ultimamente conseguimos um novo local, a que chamamos Clube, que é um local mais pequeno, com um pequeno bar. Aliás, a Animar já lá esteve, portanto a conhecem, é uma coisa pequena, mas foi a possibilidade de finalmente podermos fazer uma biblioteca. O nosso modelo de biblioteca, o paradigma que seguimos, não é o de tesourar os livros, é o de partilhar os livros. As pessoas oferecem os livros e nós colocamos os livros não só na nossa biblioteca, mas principalmente em estantes que nós chamamos ninhos de livros, espalhadas pela cidade. No mercado, nos centros comerciais, nas finanças, nos centros de saúde, por aí fora. E alimentamos esses livros, com essas estantes, com os livros que nos oferecem, partilhando a leitura. Mas temos a nossa biblioteca aberta, com internet e os livros e jornais. Outro aspecto importante da nossa associação é o incentivo ao jornalismo, ao jornal. E fomos para um jornal em papel, quando pudemos, quando tivemos capacidade e recursos para isso, para um jornal em papel exatamente para chegar a todos, para ir precisamente aos info-excluídos e todas as pessoas que não têm o hábito de consultar online. Na biblioteca, a biblioteca é garantida na sua totalidade, o horário da biblioteca é garantido na sua totalidade por pessoas já reformadas. Depois, há outros aspectos, por exemplo, uma das coisas que a prática nos ensinou, havia coisas que no princípio dos tempos da Gandeia, havia coisas que nós achávamos que iam ter um sucesso fantástico e outras que nós achávamos que ninguém lá ia, que ninguém ia procurar aquela iniciativa, mas que como associação cultural era nosso dever abrir aquela possibilidade. E uma das coisas que nós fizemos foi a tertúlia poética, porque nós achávamos, nós somos uma associação cultural, estamos a incentivar a leitura, a poesia tem que ter. Sempre pensámos que ninguém ia lá. Foi um sucesso.
Ainda hoje continua. Isto porquê? Muitas pessoas nos disseram que nunca tinham escrito, e é precisamente em idades mais avançadas que descobrem o prazer de escrever e de ler poesia. Portanto, para nós, a grande lição, eu vou parar a grande lição que nós tiramos da nossa atividade no âmbito, óbvio, do tema desta reunião, do ativismo sénior, é, primeiro, o perigo de nós estarmos a criar uma barreira. Não, reparem que o conceito de sénior é relativo. Sénior pode ser um jovem de 20 anos em relação a um jovem de 19 anos. Por exemplo, no desporto é isso que acontece. E depois há aquela regra desde os anos 40 que a partir dos 65 anos há uma série de benefícios que o Estado, a sociedade, resolve dar a essas pessoas, como a redução de preço e tudo isso. E depois ainda há aquele ponto em que as pessoas já não conseguem cuidar de si próprias. E esse aspecto que nós nunca tocámos, se calhar vamos tocar, porque aqui a Costa da Caparica está a ser muito procurada por pessoas que se reformam. Aliás, já agora num pequeno parênteses, a Costa da Caparica tem essa realidade. Portanto, nos anos 70, quando começou a construção na Costa da Caparica, muitas pessoas compraram a casa de férias. Famílias, não é? Normalmente classe média, como é evidente. Essas casas de férias acabaram por ser a casa onde começaram a vida os filhos, quando chegaram à idade de casar e tal, começaram nessas casas. Mas também, com o correr do tempo, os filhos começaram a ter filhos e as famílias deles aumentaram, enquanto que a família dos pais, que viviam em Lisboa, em casas grandes, começaram a entrar nas reformas e a precisar de menos espaço. E então os filhos foram para Lisboa e os pais vêm para a Costa. E isso é o momento que nós estamos a viver agora. Até pela tipologia das casas, em T0 e T2, 90 e tal % das habitações. Portanto, nós agora estamos a ter um fluxo de pessoas com outro tipo de necessidades e de interesses. Portanto, essa divisão eu punha entre o ser ativo e o ser, não é passivo, é necessitado de apoio, não é? E a sociedade tem que ter esse tipo de resposta. Mas há aqui um aspecto também muito importante, que nós não sabemos ainda, não sabemos dar resposta, mas que é fundamental nos tempos que correm, e eu estou a assistir a todas as pessoas da minha geração, ou seja, a rapaziada dos 60 anos, com pais vivos, e não sabem o que hão de fazer com eles. Eu não estou a dizer fazer no aspecto de expor um prato de comida à frente, isso toda a gente sabe, de uma maneira ou de outra, isso estará a correr e existem os canais. É como lidar com os nossos pais a quererem, por exemplo, estar sozinhos em casa. E querem fazer isso quando não são capazes de estar sozinhos em casa. Deixam os lumes acesos e 30 por uma linha. Portanto, há aqui esta barreira que está, aliás, penso que há propostas nesse sentido de avançar para o sénior a partir dos 75 anos. Eu penso que esta ideia do ativismo sénior é essencial, até porque a sociedade precisa disso. Nós vimos que os jovens, digamos assim, os que não são séniores, estão submetidos a cargas de trabalho, a horários, a tudo isso, que deixam as crianças muito mais desprotegidas. E os séniores têm uma palavra a dizer aí, podem fazer coisas, podem ser o seu papel na sociedade. Não acabou com a reforma.
E há que criar esses mecanismos. E também há um tesouro de experiências que esses séniores têm, que as empresas e os empregos deixaram de valorizar, porque valorizam só o dinheiro e querem a uma pessoa, um estagiário que ganhe pouco ou nada, e é preciso, acreditamos nós, obviamente, é preciso dar um sinal às pessoas que elas continuam a ser membros de 100% das nossas comunidades. E eu não vou alongar-me mais, vou só pedir a Animar, já que abriu a possibilidade de fornecermos temas, eu pus um que até a própria Associação Gandaia está em condições de poder trazer, que é, penso eu, um dos aspectos mais importantes das sociedades hoje em dia, que é esta dicotomia, que não devia ser dicotomia, entre a cooperação e competição. Nós estamos a viver tempos, desde o fim dos anos 80, em que a competição é a bitola e esquecemos a cooperação. E a física, o mundo, a matéria, é feita de cooperação e competição. Esse equilíbrio tem de ser garantido. E a cooperação, e a Animar é um exemplo disso, tem que haver uma compreensão, esta compreensão melhor ainda. E penso que, em termos teóricos, eu, como disse, fui guiado pela experiência, não tenho base teórica absolutamente nenhuma, ou muito pouca, mas era importante, talvez, tentarem fazer cadernos ou qualquer publicação que pudesse